Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, véspera do jogo do Vasco contra o Bragantino, né? Tem que fazer ajustes. Fomos muito mal contra o Galo, depois mal contra o Grêmio, mas aí teve a desculpa do gramado e tal. Mal demais pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, mas mal demais, né? Fomos dominados. E não só dominados, né? Sofremos 20 conclusões a gol, né? 10 claras de gols, com 2 bolas ultrapassando o goleiro, sendo tiradas dentro da linha, na risca da linha, pelo Rojas e pelo Paulo Henrique, né? Então, o que o Rafael Paiva tem que fazer aí? Já falei isso aqui várias vezes, né? Arrumar o meio de campo. Hugo, Moura e Cocão jogaram contra no último jogo, contra o Atlético Goianiense, mas estavam dando bote lá na frente, cobrindo o lateral, então o buraco tá aí. O volante é o cara que fica ali no meio de campo, cuidando, né, da marcação, e em alguns times, quando são bons, ajudam a sair, né, jogando, como o Andrei fazia, lembra? Andrei ia lá atrás, pegar bolas para sair jogando de frente. Primeiro volante costuma ter dificuldade de jogar de segundo volante, porque o segundo joga um pouco de costas, né? O Andrei tinha esse problema de jogar de costas pro gol, então ele jogava mais de frente. Então, o Rafael Paiva tem que arrumar isso aí, né? 3 caras espetados na frente, como foi lá o último jogo: Adson, David, Verratti. Buraco no meio, friso, volante saindo para cobrir lateral, voltando para ajudar zagueiro, dando bote lá em cima, tentando fazer a ligação, né? Que com todo respeito, o Coutinho ainda não é o momento dele, né? Colocar para jogar, o outro time faz 2, 3, acabou o jogo, né? Então acho que não é o momento ainda. Payet está melhor do que o Coutinho. Estava vendo aí, né? Nos sites que falam de Vasco, que está sendo cogitado aí para jogar em São Januário, né? Payet e Coutinho. Acho uma temeridade nesse tipo de escalação, nesse tipo de esquema tático. Se a gente tivesse aí 3 volantes, né? No caso, inclusive amanhã não pode jogar o Matheus Cocão, não vai jogar. Matheus Cocão, no caso, né? Matheus Cocão, Hugo Moura e JP, por exemplo, e o Payet, Coutinho e o Verratti, né? Daria para jogar 3 volantes, bota o Coutinho no meio, ou o Payet no meio, Coutinho ou o Payet como atacante e o Verratti. Aí daria. Mas colocar 2 volantes apenas e colocar Payet e Coutinho, tragédia anunciada, né? Tragédia anunciada. Eu sempre falo aqui, né? Um jogo, você ganha ele estudando o adversário e se estudando. Não vem dando certo esse esquema aí, kamikaze, de 4-3-3, 4-2-1-3. A bola nem chega no ataque e a gente leva aí vários ataques em profusão do adversário, né? Você vê aí, o Bragantino perdeu para o Cruzeiro fora, né? Ganhou do Furacão dentro e perdeu para o Flu dentro, né? Então o Bragantino jogou 2 partidas em casa na sequência, ganhou do Furacão e perdeu para o Fluminense, e tinha feito a primeira, né? Nesse grupo de 3 que eu estou falando aqui, tinha perdido para o Cruzeiro, né? E o Vasco, nas 3 que fez aí, perdeu fora para o Galo, perdeu fora para o Grêmio e empatou agora com o Atlético Goianiense, né? Lá num massacre total, né? Momento dos dois, o Bragantino tem 25 pontos, 18 jogos, o Vasco tem 23 pontos, 19 jogos. O momento é ruim para os dois, né? O último jogo, o Bragantino perdeu para o Fluminense e o Vasco perdeu para o Grêmio, no Brasileiro, sendo que o Vasco perdeu fora e o Bragantino perdeu dentro, né? Estamos vendo também aí notícias, né? Notícias e tal. Os canais gostam de botar mina no Vasco, botaram Lianco, né? Botam jogadores do Vasco para ganhar like. Aqui não tem isso, né?
a gente tinha que se desfazer rapidamente dos caras que não estão jogando, né? Está gerando para o Vasco uma despesa e não joga. Rossi, Serginho, Zé Gabriel, Galdames e Praxedes, né? Tem de sair o mais rápido possível. Não tem jeito. Jogar com esses caras aí, contar com esses caras no banco, em algum momento eles vão ter que entrar. Eles não podem entrar, né? O Rossi não acrescenta nada pela direita, que era o forte dele, e nem pela esquerda, né? E aí a bola da vez agora é o Emerson Rodrigues, que em tese atacaria a profundidade pela direita ou pela esquerda. David também, que é a bola da vez aí, tá jogando como titular. Não tem outro, gente. Não tem outro, né? Então, falta muita coisa para o Vasco. A janela fecha aí dia 2 de setembro, né? Até fiz uma anotação aqui. A janela vai fechar dia 2 de setembro, né? E a gente precisaria urgentemente de 2 zagueiros. Um para ser titular e um reserva do João Vitor. E aí você trabalha, né? Léo, Maicon, Lincoln, Rojas. Juntar não dá um, né? Esses 2 zagueiros tinham que pegar. Um primeiro volante para ser titular e o Hugo Moura reserva, que o jogo que o Hugo Moura fez agora contra o Atlético Goianiense, trotando em campo, ele teria dito antes que queria ser ídolo do Vasco, dessa forma, trotando em campo, errando tudo que ele queria. Se tem alguém que nesse meio de campo está bem aí, ou no time está bem, né? Se tem alguém que são Cocão, Piton, na fase ofensiva, né? Porque na fase defensiva com o PH são um desastre. Um pouco do Adson e o Verrete. E não estou colocando o Coutinho nem o Payet porque não estão ainda jogando como titulares. Mas o Payet o Payet é muito melhor do que o Coutinho, né? Aí você vai aí, reserva lateral direita, Pumita, pelo amor de Deus. Até que na esquerda eu gosto do Vitor Luiz, eu também gosto do Leandrinho. Só que o Leandrinho deixa muito espaço na parte de trás, né? E para fechar aqui, o Vasco está se virando, né? Está aí tentando vender o Eric Marcos para fazer dinheiro. E o Zé Vitor, esse já foi, né? Tem que liberar a folha e fazer dinheiro com esses caras aí que não rendem no Vasco. E para fechar aqui, muita gente não acompanha o esquema, não acompanha o dia a dia do Vasco, né? Não analisa o jogo, não vê nada. Viu 1-1, tá bom, dá para ganhar em casa. Mas com esse esquema tático que tá, com essa formação, com esse espaço inteiro no meio de campo, vinham 4, 5 atacando contra a gente, né? Então, a torcida do Vasco, maluca que né? Todos somos malucos. A gente está aqui falando de um próximo jogo, terça-feira, mas tem antes amanhã, né? E amanhã, ingressos esgotados, e terça-feira que vem, ingressos esgotados, né? Para você ver a tamanha loucura que é o torcedor, o tamanho da paixão, do amor que o vascaíno tem com o seu time, né? E não é diferente com outros times também não, né? O Vasco é diferente, como tem outros times aí que também são, né? Bom, se gostou do conteúdo aqui, Vasco Análise, se inscreva no meu canal, né? Sininho aí para receber as notificações quando meus vídeos forem ao ar. Dá um like aí para mostrar ao YouTube engajamento. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.